Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Este é o seu irmão em Cristo, o pastor Idelbrando, professor de EBD e Teologia da Bíblia. Sejam todos bem-vindos ao canal Relógio de Oração, canal que tem como principal propósito e objetivo levar para você mensagem, orações e todos os conteúdos relacionados à Palavra de Deus para abençoar você e sua família. Inscrevam-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, seja você também um semeador de oração. Inscrevendo-se no nosso canal, você será um semeador de oração e ajudará outras pessoas a serem abençoadas através de nossos conteúdos que aqui são postados em nosso canal. Amados, nós temos uma playlist aí de meditações da palavra, leitura dos salmos, orações, e inclusive temos orações aí onde nós estamos apresentando nas mãos de Deus todos aqueles que são inscritos. Eu quero aproveitar também nesse momento para já deixar aqui os meus agradecimentos a todos os inscritos aqui do canal. Você que já se inscreveu desde o começo lá, do início do nosso canal, você que se inscreveu no meio do caminho e você que tem feito a sua inscrição recentemente, tá bom? Eu quero deixar os meus agradecimentos e Deus abençoe você e toda a sua família, tá bom? Como prometido, nós vamos aqui iniciar hoje aqui um estudo do livro de Gênesis, tá bom? Nós vamos fazer aqui a leitura do livro de Gênesis, vamos começar essa jornada aqui e vamos fazer algumas exegeses, algumas considerações, né, daquilo que podemos identificar no texto, comparando também desde os escritos originais com a nossa versão atual. E principalmente você que está começando a ler a Bíblia, você que está começando a estudar, você que é um novo convertido da igreja, né? Você que tem uma dificuldade em algumas interpretações, você vai estar nos acompanhando, e aí eu creio que essa jornada vai ajudar você a desenvolver um entendimento melhor das Escrituras. Tá bom, querido? Então vamos iniciar aqui o nosso estudo aqui no livro de Gênesis, tá bom? Então vamos lá, nós temos aqui um livro de Gênesis, tá certo? Eu coloquei aqui na Bíblia Online, aqui na versão de João Ferreira de Almeida, atualizada, tá bom? E corrigida, tá bom? Em alguns momentos nós vamos também usar aqui a versão da Bíblia TheWord também, que é uma Bíblia com aquele dicionário de Strong, né? Que ela vai nos ajudar também, tá certo? Mas pegue a sua Bíblia aí no livro de Gênesis, então acompanhe comigo aqui, vamos fazer uma breve leitura e aí nós vamos desenvolvendo aqui. Eu vou fazer isso aqui junto com você, tá bom? A gente vai desenvolvendo aqui e vamos ver o que é que nós vamos aprendendo aqui da parte do nosso eterno Deus, tá bom? Então vamos lá. Aqui é um título, tá bom? Talvez na sua Bíblia aí já tenha um título. Cada Bíblia, cada versão tem um título diferente. Essa aqui, o título é A Criação dos Céus e da Terra e de tudo quanto neles há. Que algumas Bíblias têm em negrito, né? Título e subtítulo, né? Escrito em negrito. Então aqui é a criação dos céus, tá bom? Algumas Bíblias estão dizendo formação. Então mais adiante nós vamos ver isso aí, tá bom? Então acompanhe comigo aqui, vá acompanhando o cursor do mouse, que eu vou estar sempre movimentando aqui e aí nós vamos comentando. Então vamos lá. No princípio criou Deus o céu e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas.
chamou Deus a luz dia e as trevas noite, e houve tarde e manhã o primeiro dia. Então vamos lá. Aqui, como nós já falamos, é a criação, né? O texto aqui começa dizendo: no princípio criou Deus o céu e a terra, tá certo? Então nós vamos fazer algumas comparações aqui do livro de Gênesis, tá bom? A primeira coisa que nós vamos ver aqui é que o livro de Gênesis, essa palavra aqui, Gênesis, acompanha o cursor do mouse, Gênesis, em português, tá bom? Está na nossa Bíblia, a nossa escrita aqui na nossa versão brasileira, em português, Gênesis, tá bom? Mas a Bíblia ela não foi escrita em português, ela foi escrita em hebraico. Todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento escrito no grego. Por isso que eu botei aqui, ó, em hebraico aqui como é que se chama, tá bom? A Bíblia em hebraica é Bereshit, tá certo? A palavra Bereshit significa no princípio, tá certo? Aqui em hebraico, Bereshit, em grego, a palavra grega aqui, ó, é Ienese, está em letras gregas, tá bom? Ienese significa formação, certo? Significa criação. O significado de Gênesis, que é Gênesis. Gênesis aqui, ó, tá vendo o acento aqui? É porque aqui é em escrita, na nossa escrita, no nosso alfabeto aqui em português, tá bom? Em latim é a mesma coisa. Por quê? Porque a língua portuguesa veio do latim e o latim veio do grego, tá certo? Mas em latim é uma escrita, né? A literatura em latim não usa esses acentos, nem circunflexo, nem agudo, não usa esses acentos. Isso veio do grego, tá bom? No grego usa, mas a literatura portuguesa escolheu, adotou, né? As organizações, né? A BNT adotou usar essas regras de sinais, né? Circunflexo, agudo, C cedilha, vírgula, interrogação, exclamação, adotou isso. Mas a escrita latina, em latim, né? A escrita principalmente do mundo antigo não usava esses acentos, tá bom? Esse aqui está com acento porque o teclado aqui ele não aceita colocar uma letra sem o acento. Quando eu digito aqui, aí sai esse acentozinho aqui. Eu só tenho controle em alguns sinais, mas no do i eu não tenho, tá bom? Mas dá para você entender que na escrita em latim não se usa acento. As palavras são escritas normalmente, a expressão toda é verbal. Mas a Bíblia ela foi escrita em hebraico, tá bom? O primeiro livro que a gente conhece na Bíblia aqui como o livro de Gênesis, que como livro ele não foi o primeiro livro escrito, foi o livro de Jó. Isso eu vou falar mais adiante, né? O autor é Moisés, supõe-se que o autor é Moisés, e foi escrita em hebraico. Em hebraico o livro de Gênesis não é Gênesis, é Bereshit, essa palavra aqui, ó, tá bom? Em hebraico, aqui está escrito Bereshit, tá certo? Se eu transliterar na nossa língua aqui, vou escrever aqui, acompanhe comigo, ó, Bereshit, tá certo? Significa no princípio, tá bom? Em grego, o nome do livro é Gênesis e em latim é Gênesis, tá bom? É a primeira coisa que nós vamos observar aí. A segunda coisa, a Bíblia ela foi escrita por diferentes autores em um período de aproximadamente 1500 anos. Apesar que é uma contagem, isso é uma estimativa, tá bom? A contagem ela tem uma estimativa porque é complexo, né? É um livro que tem milênios já escrito e falado, porque tem uma coisa que mais adiante nós vamos estar sempre falando disso também. A Bíblia em hebraico não é chamado de Bíblia, é chamado de Taná, tá certo? E na Taná, que são os 5 primeiros livros, que na nossa teologia é chamado de Pentateuco, porque penta também é uma palavra grega que significa 5.
Então significa os 5 primeiros livros escritos, tá bom? Com Moisés, que é Moshe em hebraico. Mais adiante nós vamos ver esses detalhes. Esses 5 primeiros livros do Taná, que é a Bíblia hebraica, é chamada de Torá, tá certo? Aqui na nossa teologia é chamado de Pentateuco, mas em hebraico é chamado de Torá, que é a lei central, tá bom? Onde é a fé máxima dos judeus está galgada a partir desses 5 livros chamados de Torá. Só que a Torá, na teologia dos judeus, a Torá, ela tem a Torá oral e a Torá escrita, tá bom? A Torá oral são... deixa eu dar um exemplo para você. Quando Abraão, lá nós vamos entrar nesse detalhe de Abraão, nós vamos falar, à medida que nós vamos lendo os livros, fazemos o estudo do livro de Gênesis, nós vamos falar também de cada personagem em si, nós vamos falar tudo que nós tivemos que falar. Todas as exegeses que forem possíveis nós vamos fazer. Então vamos lá, nos dias de Abraão, não tinha a Torá escrita, tá bom? Mas a própria Bíblia vai falar assim, que Abraão ele guardava os mandamentos de Deus. Os mandamentos eles eram oral, eles eram falados. Deus falava e Abraão obedecia. Como por exemplo, Moisés escreveu as tábuas, escreveu as leis, escreveu os mandamentos. O que Deus passou para Moisés, Moisés escreveu, né? Ele foi inspirado por Deus para escrever. Já Abraão ele não recebeu de Deus a inspiração, a ordenança para escrever. A aliança de Deus com Abraão foi que ele percorresse toda aquela terra, né, do Oriente Médio, as terras que Deus prometeu dar a ele e a descendência dele. Mas quando chegou, já nos dias de Moisés, Deus instruiu Moisés para escrever e ensinar a lei ao povo que era conhecido como hebreu e também como filho de Israel. Isso são detalhes que adiante também nós vamos falar, né? Antes deles serem hebreus, como é que eles eram chamados? Nós vamos ver tudo isso aos poucos. Eu só estou dando um exemplo para você. Então a Torá, ela era oral, ou seja, os mandamentos, a palavra de Deus, ela era oral. Ela não era passada de forma escrita. Está escrito no livro tal, capítulo tal, versículo tal. Não era dessa forma. Deus falava com os profetas e ele simplesmente obedecia. E quando seus filhos nasciam, eles iam ensinando verbalmente, falando, conversando. Era assim, tá bom? Então, é por isso que é complicado datas, datas assertativas, datas afirmativas. Nós trabalhamos com estimativas dentro do campo arqueológico e teológico, tá bom? Então vamos lá. Outra coisa é que aqui no livro de Gênesis, certo? Na criação dos céus e da terra, nós temos os personagens do início aqui do livro de Gênesis. Então quem são os personagens? Tudo isso aqui é um estudo exegético que nós estamos fazendo, tá bom? Aí para você ir desenvolvendo aí o teu pensamento, tá bom? A tua inspiração, mas não se esqueça de sempre estar orando e buscando o direcionamento de Deus para aumentar o teu entendimento, que a Bíblia tem o lado espiritual também, tá bom? Então vamos lá. Então os personagens que nós temos aí é Deus, tá certo? Que é o Criador de todas as coisas. Nós temos aí o narrador. Quem que é o narrador? Quem escreveu o livro. Ele está narrando de forma escrita aí. E quem é esse narrador? Supõe-se que é Moisés, tá bom? E o outro personagem é a descrição dos elementos da criação, que é a água, a terra, a vegetação, animais e por último o homem e a mulher, tá bom? É o que temos aí inicialmente no livro de Gênesis. Aí depois nós temos aqui a formação do homem e da mulher, tá bom? Aqui no capítulo 1, você vai ver aí, você tem toda a criação, tá certo? Como Deus criou, isso são detalhes que aos poucos depois nós vamos vendo e comparando esses detalhes. No capítulo 1, tá bom? No capítulo 2, tá certo? No capítulo 2 é onde nós vamos ver aqui, ó,
a formação do homem e a formação da mulher, tá bom? Nós vamos ler e depois nós vamos continuar aqui com a nossa exegese, com as nossas comparações, certo? Então vamos lá. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Lá no capítulo 1, Deus fez tudo, né? Construiu toda a sua criação. E aqui no capítulo 2, o narrador ou o escritor, que é Moisés, ele está dizendo: assim, pois, foram acabados o céu e a terra e todo o seu exército. Ou seja, todas as coisas que Deus fez, tá bom? Foi acabado. Havendo Deus terminado, no versículo 2, no dia 7º a sua obra. Bom, em 6 dias Deus veio fazendo tudo. Aí no dia 7º, Deus olhando e vendo que ele tinha construído toda a sua obra que ele fez, ele descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Mas vamos entender uma coisa aqui. Deixa eu marcar aqui a palavra descansou. Descanso, né? Como é que é esse descanso de Deus? Esse descanso aqui que está sendo colocado aqui, essa palavra descansar aqui, significa isso, ó. Não é um descanso físico como nós humanos, que se nós der uma carreira, correr, subir uma ladeira ou subir uma escada correndo, nós vamos ter um cansaço físico. Nós vamos falar assim: olha, eu estou cansado, essa corrida que eu fiz me deixou muito cansado. Esse descanso de Deus não é assim, porque Deus ele não descansa, gente. Deus ele nunca se cansa e ele também não descansa. Deus fica o tempo inteiro acordado, Deus fica o tempo inteiro trabalhando, Deus está sempre atuando, então ele não se cansa. Essa palavra descanso aqui é para falar que Deus ele parou de construir a sua construção, tá vendo? Olha o versículo 1 aqui, ele diz assim: assim pois foram acabados. Esse descanso aqui é uma observação disso aqui, ó, que Deus tinha feito toda a construção, ele não iria construir mais nada. Então ele parou de fazer. Esse descanso aqui significa que Deus parou de criar, certo? E onde foi o dia que Deus parou de criar? Foi aqui, no dia 7º, tá bom? Vamos acompanhar o que está escrito no texto. Então, nesse dia que Deus ele resolveu descansar de todo o seu trabalho, de toda a sua obra. E Deus abençoou esse dia, que foi o dia 7º, né, que é conhecido na escrita hebraica como Shabat, que quer dizer sábado, né, que é o dia 7º. Shabat significa também 7º dia, porque dele descansou de toda a obra, ou seja, tudo aquilo que Deus construiu. Observe que Deus ele construía, mas ele observava. É por isso que você vai ver no capítulo 1, você vai ver o texto fala assim, ó, e viu Deus que era bom. Por quê? Porque Deus ele criava e ele esquadrinhava, ou seja, ele analisava o nível de satisfação que aquela obra que ele fazia trazia para ele. Então, porque Deus ele é capaz de sentir tanto o cheiro da obra como esquadrinhar também, certo? Então estamos falando de um Deus, um ser divino, um ser poderoso. Então Deus ele criava, fazia e esquadrinhava, e também ó, ele analisava através do seu cheiro. Não é um cheiro como nós sentimos físico. Deus ele sabe, gente, nós estamos falando de um poder que está além da nossa capacidade humana de compreender, tá bom? E nesse dia que ele descansou, então, tá bom? Nós entendemos que é nesse dia que Deus teve a ideia de fazer o homem, tá bom? Aí vem aqui, ó, a formação do homem. Perceba que lá no começo está dizendo a criação do céu e a terra, mas quando chega no homem, já não é mais criação, é formação. Nós vamos ver aqui a diferença, tá bom? De uma coisa com a outra. Vamos lá. A formação do homem e da mulher e o primeiro contato de Deus com os dois depois de serem feitos, tá bom? Então vamos entender isso aqui. Nós falamos lá que a Bíblia foi escrita em hebraico, tá bom? Então nós vamos ver a partir daqui, do hebraico, tá bom? A palavra criar
em hebraico é essa palavra aqui, ó, bará, tá bom? Eu transliterei aqui, mas olha o nome aqui em hebraico, bará, tá certo? A palavra formar em hebraico é essa palavra aqui, ó, yadzad. Olha aqui o yud com o sinal maçorético embaixo, tá bom? E o tzadek com o som do reis, que é o som do ar, que é o mesmo som do reis também, né? Ar, tzar, certo? A palavra formar é tzar. Formar, quando é que uma coisa é formada? Quando é a partir de uma matéria-prima. E criar aqui a palavra bará, os judeus, os hebreus, os rabinos, sabe? A palavra bará, o sentido para eles, o conceito que eles têm é que essa palavra aqui, bará, quando fala bará como criar, porque bará também serve para falar formar. Mas eles separaram, eles deixaram aqui, ó, bará exclusivo para Deus, porque esse criar aqui é de forma divina, ou seja, do nada, é como uma mágica, como Deus estala um dedo e a coisa surge e aparece. Então é dessa forma aqui que Deus criou, do nada, sabe? Aonde tem aquele nada e Deus ele ordena, ele fala assim, ó, eu quero que isso aconteça, e na hora as coisas começam a acontecer, tá bom? Já o formar é diferente. O formar aqui, eles deixaram essa separação aqui para explicar criar e formar. Criar a partir do nada e formar a partir de uma matéria-prima. Por exemplo, vamos ver aqui a formação do homem. Vamos ler aqui para poder vocês entenderem aqui. Não havia nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. Então a gente entende aqui que para essas plantas brotarem, crescerem, precisava de um elemento que era a água, só que Deus ainda não tinha trazido a chuva, né? E também não tinha homem para lavrar o solo. Lavrar é deixar o solo adequado para o plantio, para plantar, mas não vamos entrar muito nesse detalhe não. Agora, uma neblina subia da terra e regava toda a superfície, ou seja, a água em forma de vapor, né? Uma neblina. E Deus fez o homem a partir desses elementos, da terra e da água, né? Deus precisou da umidade para poder fazer o homem. Então formou, olha a palavra aqui, ó, formou, tá vendo? Acompanhando o texto lá, formação do homem e da mulher também. E formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, tá bom? Aqui já está mostrando quem foi o elemento que Deus usou, do pó da terra. E aqui em cima está se falando que não havia a planta brotado por falta de água, que Deus não tinha mandado a chuva, mas tinha uma neblina, e dessa neblina, desse vapor, Deus, ele com seu poder lá, com, sabe, eterno lá, ele pegava as partículas de água e fazia com que as plantas fossem regadas. Da mesma forma ele pegou essas partículas de água, né? É uma inspiração que a gente tem galgado na escritura, que Deus pegou essas partículas, extraiu a água, misturou lá com o pó da terra, que é o barro, e fez o homem, e soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, tá certo? E aí depois vem o segmento disso tudo. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia feito. Aí Deus colocou esse homem lá, tá bom? E do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore agradável à vista e boas para alimentar, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí vem os detalhes, né, dos rios que saía, que se dividia em 4 braços. Mas o interessante vem aqui no 15. E tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar, né? Movimentação, né? Então Deus colocou o homem lá para cultivar e guardar, cuidar, fazer tudo que tinha que ser feito ali naquele jardim. Tem outros detalhes que mais adiante nós vamos falando. E o Senhor Deus deu a esse homem que ele criou uma ordem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes certamente morrerá. Ponto.
Deus criou tudo, criou o homem, deu a ordem ao homem, disse o que é que o homem podia, o que é que não podia. E aí depois vem aqui agora a formação da mulher. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora. Algumas traduções falam ajudadora, que é a tradução mais original, vamos dizer assim, né? É a ajudadora mesmo, tá bom? Que ele seja idônea. Idônea seja uma pessoa madura, uma pessoa madura, experiente, capaz, nesse sentido aí. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como lhe chamaria, como é que o homem ia colocar o nome. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então perceba que Deus trouxe tudo para o homem, e do que o homem chamou, isso foi, ou seja, o homem foi dando nome e Deus ele foi aprovando. Por que eu estou falando homem? Lá na frente você vai entender. Eu posso falar Adão, que esse homem era Adão, mas só que aqui ele não era chamado de Adão. O relacionamento com Deus, lembra que aqui, onde é que eu falo aqui? A formação do homem e da mulher e o primeiro contato de Deus com os dois depois de serem criados. Como é que era esse contato? Contato de Deus com ele, a linguagem de Deus com ele, o falar de Deus com eles, tá bom? O diálogo de Deus com eles. Deus não chamava ele de Adão, era o homem, tá bom? Deus vinha até ele, Deus se comunicava, era o homem, contato com o homem. E aí vamos lá. E deu nome ao homem a todos os animais, tá bom? Todavia não se achava uma auxiliadora que ele fosse idônea, não tinha. Deus então pensou em fazer a mulher. Então Deus fez cair um sono pesado no homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com a carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, Deus tirou essa costela, tá bom? Transformou-a numa mulher e lhe trouxe. Então, por que eu falei com vocês que eu estou usando aqui a tradução atualizada, certo? E corrigida. Porque as traduções diferem de forma de falar, né? Então, essa tradução, ela é bem próxima da forma como foi escrito lá no original, lá na língua hebraica, tá bom? Então aqui está explicando detalhadamente como essa tradução é uma tradução bem próxima, está dizendo que Deus tirou essa costela e dessa costela Deus transformou numa mulher e aí trouxe até o homem. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, ou seja, mulher, porquanto do varão foi tomado, ou seja, do homem foi tomada. Por isso deixa o homem seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, tornam-se dois em uma só carne. Ora, tanto um como o outro, o homem e sua mulher, eles estavam nu e não se envergonhavam. Isso aqui é um detalhe que mais na frente nós vamos ver e acompanhar isso aí, tá bom? Então vamos lá. Nós já falamos aqui que criar no hebraico é a palavra bará, que criar só para Deus, que é um ser divino, que essa criação aqui é um tipo de criação que só pode ser feita por um ser divino, que no caso é Deus, na Bíblia, tá bom? Formar é a palavra yatzak, formar significa fazer a partir de uma matéria-prima, tá bom? Então são as considerações que nós temos aqui, tá certo? Então vamos devagar, vamos começando em pequenas porções. Aqui nós chegamos na criação dos céus, na formação do homem e na formação da mulher, tá bom? Aí nós vamos continuar no próximo vídeo, é onde nós vamos falar do capítulo 3, tá certo? Da queda do homem. Aí sempre nós vamos voltar aqui um pouquinho para poder ver algumas comparações, algumas considerações, tá bom? Então, hoje demos início aqui
o nosso estudo aqui do livro de Gênesis com a nossa exegese aqui, certo? Que nós vimos aqui, vamos recapitular aqui o que foi que nós vimos. Nós vimos aqui que o livro de Gênesis, que é o livro que fala da criação, Gênesis, na nossa tradução aqui em português é Gênesis, mas que em hebraico, que foi a língua original que a Bíblia foi escrita, não é Gênesis, é Bereshit, tá bom? Em grego é Gênese, tá bom? E em latim é Gênesis, sendo que o latim não usa alguns acentos que temos na nossa ortografia, tá bom? O latim é uma língua que veio do grego, tá bom? E o português ele veio do latim, tá bom? Mas a Bíblia foi escrita em hebraico, tá certo? Nós falamos que a Bíblia foi escrita por diferentes autores num período de aproximadamente. Esse aproximadamente aqui é uma estimativa de 1500 anos, que é a nossa capacidade extraída dos estudos arqueológicos, tá bom? Filosóficos, tá bom? E teológicos. Uma estimativa que nós temos através dos estudos arqueológicos, tá bom? Os cientistas vê lá através do carbono 14. São coisas que mais lá na frente nós vamos falar sobre isso, tá certo? Os personagens que nós temos ali na criação é Deus, o narrador, a descrição dos elementos da criação, que é a água, a terra, a vegetação, animais. Por último, o homem e a mulher, tá certo? Nós falamos aqui da formação do homem e da mulher. Por que formação? Porque o homem ele foi feito de elementos que Deus havia criado, certo? De uma matéria-prima, os elementos terra e água, né? Provavelmente, tá bom? E o primeiro contato, como é que Deus falava, né, com eles? Deus o chamava de o homem, tá certo? Dessa forma, como uma obra, tá certo? E explicamos que criar, que é atribuído para Deus, que só Deus cria, e formar, que é do verbo yatsad, que é formar, tá bom? Formar é a partir da matéria-prima, tá bom? Então foi o que nós vimos aqui. E no próximo vídeo nós vamos continuar, nós vamos falar da queda do homem. Até que nós vamos chegar lá na frente em Noé, na descendência de Noé, vamos chegar em Abraão e vamos indo, seguindo, até nós completarmos aqui a jornada do Gênesis. Nós estamos iniciando aqui de forma simples, de forma básica, e à medida que nós formos avançando, nós vamos indo para os níveis mais avançados das explicações com as nossas exegeses aqui, tá bom? Então, até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal, tá bom? Deus abençoe você e sua família. Shalom Adonai, Leitraot. Até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal.